Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos os presentes, todas as pessoas que nos estão a acompanhar na nossa reunião e, em especial, os representantes do Sindicato dos Jornalistas para esta audição, a requerimentos dos grupos parlamentares do PS e do LIVRE, sobre o plano de ação para a comunicação social anunciado pelo Governo. Temos connosco o Presidente do Sindicato, Luís Filipe Simões, o Vice-Presidente, Augusto Correia, e a vogal, Susana Venceslau. Sejam bem-vindos, agradeço a vossa presença e, sem mais delongas, vamos dar início então a esta audição. As regras, como costumo dizer, são conhecidas, portanto, vamos começar pelo grupo parlamentar requerente e depois haverá resposta, 5 minutos, e depois passamos aos restantes grupos parlamentares. Portanto, para precisamente intervir em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, caros e caros colegas. Antes de mais, espero que tenha passado um feliz dia de aniversário no dia de ontem e que conte muitos e bons com muita saúde. Uma palavra, em primeiro lugar, de agradecimento aos representantes dos sindicatos que aqui temos, as Comissões de Trabalhadores, e dar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho dos profissionais da RTP, que diariamente asseguram o direito à informação no nosso país. Mais do que nunca, o papel dos sindicatos vai ser importante em todo este processo que estamos a viver. Dar-vos nota que regressei recentemente de uma missão no âmbito da Defesa Nacional à República Centro-Africana e a São Tomé e Príncipe e que nessa viagem percebi ao vivo a importância que tem a RTP para aquelas comunidades, nomeadamente no acesso à informação, mas mais importante do que isso, na afirmação externa de Portugal na diáspora, mas também no desenvolvimento e na afirmação da língua portuguesa entre as nossas comunidades. A RTP é, sem dúvida, uma ferramenta essencial a este desenvolvimento e também à afirmação de Portugal no contexto geopolítico. Ora, o nosso requerimento vem na sequência da apresentação do Plano de Ação para os Mídia, que foi apresentado pelo Governo português e que, ao contrário do que deveria ser, que era uma alavanca real para a comunicação social, acabou por se traduzir num plano de ataque e descapitalização da RTP. E, portanto, consideramos que, se o Governo não recuar nesta sua intenção, vai reduzir aquilo que é o âmbito de ação e de trabalho da RTP e o risco que corremos é que se torne, de facto, um órgão de comunicação social insignificante no plano nacional e internacional. Sobre este assunto, foram já ouvidas várias entidades com responsabilidades nesta matéria, nomeadamente o Conselho de Opinião, que aqui, e vou passar a citar para não cometer nenhum lapso, afirmou que este desinvestimento corta as pernas à RTP e pode pôr em causa o pluralismo e o serviço público e que a publicidade é muito importante para que tenhamos públicos e que queremos um serviço público com público. O Conselho Geral Independente, por sua vez, diz que não faz sentido cortar a publicidade e que o Parlamento deve pronunciar-se, uma vez que a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 38º/5, prevê a prestação de um serviço público de qualidade e que este arrombo às contas da RTP pode pôr em causa, inclusive, este artigo. Por seu lado, o Conselho de Administração da RTP afirmou que a RTP é neste momento uma empresa que não causa problemas nem preocupações ao Estado, e isso vê-se inclusive pelos relatórios financeiros, e que com o corte previsto vamos ter que cumprir de forma mais reduzida aquela que é a nossa missão. E ainda, permitam-me citar, também é do conhecimento público, várias vozes do próprio PSD, e as governantes nomeadamente, que afirmaram que era demasiado grave aquilo que estava a acontecer e que não se pode cortar a publicidade no canal público sem que haja contrapartidas orçamentais para manter e melhorar o serviço e, na voz de Moraes Charmento, inclusive, é dizer que vamos passar a ter uma televisão a preto e branco. Foi esta a expressão usada. Enfim, até ao momento, todas as vozes ouvidas são unânimes naquilo que é a designação deste plano de ação como um erro crasso e que esta medida irá representar uma violação às obrigações de prestação de serviço público a que a RTP está obrigada. Para o Partido Socialista é óbvio que uma alteração do modelo de financiamento da RTP terá que resultar num plano de reestruturação da própria empresa e que isso terá impactos a vários níveis, nomeadamente naquele que é o seu corpo ativo e os profissionais que neste momento trabalham e servem não só a RTP, mas o público português em geral.
Neste sentido, partilhamos a preocupação com o impacto desta decisão, nomeadamente porque consideramos que tem impactos diretos nos direitos, liberdades e garantias dos portugueses e que está em causa um ataque que pode também pôr em causa aquilo que é o serviço público prestado pela RTP. Neste sentido, consideramos que um plano desta natureza deveria alicerçar-se, sim, entre as áreas fundamentais, a formação, a informação e o entretenimento, e que o serviço público deveria valorizar mais os cidadãos e que isso só é possível com um serviço reforçado e não esvaziado de meios financeiros. É estranho, portanto, olhar para as contas da RTP nos últimos anos e perceber que em 14 anos consecutivos a RTP apresentou resultados líquidos positivos e que, portanto, cai por terra essa necessidade de reestruturação financeira da empresa que, de alguma forma, tem vindo a ser administrada de forma a conseguir obter resultados positivos nos últimos anos. Dar também nota que, ao contrário do que disse ontem o nosso Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, no Porto, que bem sabemos que os 14 milhões que estão inscritos no Orçamento de Estado não servem para compensar esta redução. E, portanto, é bom que fique claro aqui hoje que os 14 milhões, ao contrário do que foi dito pelo Sr. Ministro, servem para uma indemnização que o Estado português deve à RTP, até por incumprimento do financiamento do serviço declarado pela Comissão Europeia. E, portanto, o que está aqui em causa é o pagamento de uma dívida do Estado e não um reforço no Orçamento de Estado para compensar a perda com a redução da publicidade. Por isto, classificamos, e só para terminar, vou já terminar, Sra. Presidente, aquilo que nós consideramos é que o que devia estar em causa era um plano para reforçar aquilo que é a presença e a participação da RTP e apelamos aos sindicatos nesta fase tão difícil para que, de alguma forma, atentem os interesses dos trabalhadores da RTP, uma vez que estão em causa o despedimento de 250 trabalhadores. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Muito bom dia a todos. O sindicato, desde a primeira hora, entendeu que um anúncio de um corte estimado em cerca de 20 milhões terá que ser visto, se forem apresentadas outras medidas ao lado, como um forte abalo ao serviço público de televisão e rádio. E, curiosamente, em sentido contrário ao que tem acontecido nos Estados-membros da União Europeia. A União Europeia tem vindo, genericamente, a apelar a um reforço do serviço público e, em muitos casos, não através da publicidade, é verdade, mas através de ser o próprio Estado, em sede de Orçamento de Estado, a suportar esse serviço público. Olhando aqui para os meus dados, no telemóvel, que o telemóvel também serve para vermos alguns dados e às vezes é bom que assim seja, vemos que, por exemplo, uma família inglesa paga por ano qualquer coisa como 175 euros. Na Irlanda os valores são muito parecidos, na Bélgica, na França menos, mas há publicidade. Em Espanha são 1.100 milhões de euros, 6 vezes mais do que em Portugal, e, portanto, acredito que tirar uma verba tão importante como 22 milhões, não havendo a perspectiva de se aumentar a comparticipação audiovisual e nem sequer havendo a perspectiva de se aumentar a compensação indemnizatória à RTP, nós não vemos que o serviço público possa continuar a ser prestado igual ao que está. Vemos também com muita preocupação, e debatemos isso com o Presidente do Conselho de Administração da RTP, que uma das poucas formas de ir buscar não é com os 14 milhões que estavam em dívida, mas com a rescisão de contratos de 250 trabalhadores. Havia uma perspectiva de serem 80, e
chegou-se, pelo que nós percebemos da conversa com o Conselho de Administração da RTP, a um consenso de se aumentar para 250 trabalhadores. O que, em nosso entender, vai enfraquecer ainda mais o serviço público. Eu não vejo, só pode, não é? Com menos de 250 pessoas, imagino que alguns serão jornalistas, não vejo como se pode fazer o mesmo. Acontece que, desses 250 trabalhadores, que, pelo que nós percebermos, terão 60 anos de idade, e não serão todos os que desejam, porque há áreas, por exemplo, técnicas que as pessoas não podem sair, cerca de 80 são trabalhadores que são falsos recibos verdes. São trabalhadores que fazem e exercem funções que não são temporárias, muito longe disso. E os tribunais têm dado razão aos trabalhadores, e são 80. 80 desses trabalhadores são falsos recibos verdes. Ou seja, de 250, 80 deles serão integrados neste contingente, e, portanto, não é bem verdade que saem 2 e entra 1. Porque, sendo 80 com uma função que não é, que está muito longe, são vínculos que, como eu disse, são falsos recibos verdes. 80 deles já deveriam estar nos quadros da empresa, portanto sobram muito poucos. Sobram muito poucos para o perfil traçado, que era um perfil digital. Eu confesso que não sei o que é que significa, mas imagino que sejam pessoas que saibam trabalhar no digital. Eu não conheço nenhum jornalista que não o faça. Não conheço mesmo. Jornalista, estou a todos eles, dos fotojornalistas aos da escrita, aos da televisão e da rádio. Portanto, foi com grande preocupação que ouvimos este anúncio. O serviço público é necessário, o serviço público foi durante muitos anos e continua a ser um farol para a profissão, e não nos parece que enfraquecer o serviço público num momento de grande crise da comunicação social possa ser o caminho. Não me interrompeu, que eu vi. Muito obrigada. Para intervir em nome do grupo parlamentar também requerente do LIVRE, tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. E, antes de mais, voltar a agradecer a presença aqui do Sindicato dos Jornalistas, que vem reforçar a ideia que já tivemos em outras audições, de que o que está a acontecer com a RTP é um processo grave que poderá não estar ao serviço daquilo que nós queremos, que é uma comunicação social livre e que sirva à democracia. Esta audição foi requerida pelo LIVRE no seguimento do anúncio do Plano de Ação para a Comunicação Social apresentado pelo Governo. Já ouvimos os órgãos da RTP, a quem toca uma das medidas anunciadas que mais preocupou o LIVRE e que é a retirada da publicidade, como temos vindo a falar. Sabemos que o Sindicato dos Jornalistas foi uma das muitas entidades que se pronunciaram contra esta medida arbitrária. Na verdade, está toda a gente contra, menos o Governo, a AD e também o Grupo Empresa, não é? Que cedo celebrou, exatamente, que cedo celebrou este anúncio. O Sindicato de Jornalistas afirmou que este plano é um projeto de desmantelamento da RTP sob a capa da defesa do serviço público. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre esta medida, já ouvimos um pouco, e já agora, o que é na ótica do sindicato este serviço público? Parece-nos que pode haver algum equívoco por parte de algumas pessoas sobre o que é este conceito. Como disse o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no vosso entender, os canais privados em concorrência também prestam serviço público? Este projeto de desmantelamento da RTP sob a capa da defesa do serviço público consubstancia, já sabemos, avultadas perdas para a RTP de cerca de, já referido, montante de 22 milhões de euros. A RTP disse também que será muito difícil não ter de se endividar ainda mais para o programa de rescisões anunciadas. Uma pergunta muito direta para o Sindicato de Jornalistas: podem estar em causa postos de trabalho para além das rescisões anunciadas?
O Governo diz que esta medida vai ser compensada através da eficiência da RTP e de um programa de 250 rescisões voluntárias que tinham sido negociadas com os sindicatos. Gostávamos de ouvir também o que tem a dizer sobre este programa de rescisões, já falaram um bocadinho disto, e eu acrescentei um dado novo aqui nas minhas notas, que ontem o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, garantiu que a RTP terá o financiamento necessário para cumprir o serviço público, assim que eliminar as gorduras, desperdícios e ganhar eficiência. Ainda o mesmo Ministro, Presidente Duarte, a RTP tem sido cada vez mais cara. A cada ano que passa, mais cara, e há cada vez menos audiência. Contudo, a RTP é a marca de confiança dos portugueses. Há aqui uma coisa que não bate certo. E há cada vez menos impacto, disse o Sr. Ministro, na sociedade portuguesa. É um comentário que eu gostaria que o sindicato também se pronunciasse. O Governo também anunciou a intenção de alterar a estrutura da Lusa, criando um Conselho de Supervisão. Dado que se trata da nossa agência pública de notícias, gostava de saber se o Sindicato de Jornalistas foi ouvido nesta decisão e o que tem a dizer sobre isto, sobre a questão da Lusa. Neste plano que está em discussão, podemos ler que, em uníssono, os diferentes agentes sinalizaram reiteradamente um conjunto de problemas a que o Governo quer dar resposta. São exemplos disso os desafios à sustentabilidade e ao pluralismo dos média, o aumento da desinformação e das fake news ou a precariedade do mercado de trabalho jornalístico. O Sindicato de Jornalistas, sobre o mesmo plano, disse, no entanto, que as medidas não são suficientes. Gostaríamos de perceber que propostas do Sindicato de Jornalistas não foram incluídas neste programa de apoio aos média e também uma visão mais geral sobre este documento. Eram para já as reflexões que eu deixava com os nossos convidados e obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Se tememos despedimentos além das rescisões, eu começo por aí. O sindicato, é verdade, diz, tem muitas coisas a dizer sobre o plano, era melhor que não tivesse, na verdade. Quando se diz que é preciso emagrecer, nós já vimos muitas vezes serem utilizadas expressões como o retirar gorduras, o rentabilizar recursos, que vão sempre dar ao mesmo sítio. Despedimentos, ou sobre a forma do que é muitas vezes apelidado de rescisões amigáveis, cada amigáveis tem muito pouco, ou sobre outras formas. Eu não tenho dados para dizer se depois dos 250 serão mais. Talvez terei dados para dizer que uma coisa que a senhora deputada referiu é que a RTP nos últimos anos tem tido exercícios positivos. Sim, 14, são muitos anos com exercícios positivos. E, portanto, hoje a RTP, prestando o serviço público, e já agora, os privados prestam o que eu chamo de bem público, mas serviço público é aquele, o da RTP e o da RDP. Portanto, prestam um serviço público e apresentam no fim do ano exercícios que são positivos. A RTP não é um problema, mas há algo que eu não tenho dúvidas, é que retirar 20 milhões a este exercício sem ao lado uma compensação que nós possamos dizer vai ser compensada esta quebra de rendimentos, eu acredito que a RTP passará a ser um problema. E a partir do momento em que a RTP passar a ser um problema, sim, eu temo que esse problema possa, a tentação, ser resolvida com despedimentos. E ser resolvida com despedimentos de jornalistas num momento em que a desinformação é galopante por toda a Europa e temos toda a União Europeia muito preocupada, como vimos no Freedom Media Act, com esse cavalgar da desinformação. Só há uma forma de a combater, é verdade que é uma frase feita, mas só se combate desinformação com informação. E a informação é tão mais saudável quanto mais forte for o serviço público.
Eu passaria agora ao Augusto para a segunda parte da equação, que são as medidas que nós apresentamos e que não estão neste plano vertida, sendo que eu acredito que foi apresentado o início de um plano que eu espero que seja mais vasto, porque sim, falta ali muita coisa na defesa do jornalismo. Muito obrigada. Para intervir, tem então a palavra o Sr. Vice-Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Muito obrigado, bom dia a todos. Os parabéns atrasados à Sra. Deputada e Presidente da Comissão. Eu, como jornalista do Jornal Notícias, tenho começado por fazer um agradecimento à 12ª Comissão, porque se eu hoje tenho emprego, provavelmente devo, em grande parte, à ajuda que os partidos políticos e a Assembleia da República e esta 12ª Comissão nos deu ao trazer a público a luta muito justa de um jornal e de uns jornalistas e de trabalhadores, e se salvou esse grupo, se salvaram 250 postos de trabalho, eu acho que é justo dizer que também se deve ao trabalho daqui dos senhores deputados, desta 12ª Comissão, que eu me lembro, só ver aqui a Sra. Deputada Joana Mortágua, peço desculpa, esqueci-me do seu nome, mas lembro-me de si perfeitamente. A Sra. Deputada Joana Mortágua é mais fácil de decorar, porque eu troquei-lhe sempre o nome, é por isso que eu me lembro, é o stress pós-traumático. Em relação às perguntas da Sra. Deputada Filipa Pinto, eu só gostava, em relação à RTP, dizer uma coisa. E em face deste processo que eu acabei de falar, eu já passei por 3 despedimentos coletivos e agora por uma ameaça de quarto. E em todos eu ouvi falar em cortar gorduras, melhor gestão, e aquilo acabou sempre em despedimentos coletivos, acabou sempre em cortes de pessoas, em desvalorização do trabalho. E é esse receio que eu tenho. Nós temos que acreditar naquilo que dizem os políticos, não vou estar aqui a dizer que vai ser o fim da RTP, temos que acreditar. Se o Governo diz que não é, vamos acreditar que não é. Mas gostava de alertar que a minha experiência pessoal diz-me o oposto, e aliás, e até como comecei por dizer, graças aos senhores deputados, a experiência pessoal não foi pior ainda. Em relação ao plano, de uma forma geral, há algo que nós temos que dizer. O plano tem 0 medidas para os jornalistas no ativo. Tem medidas para captar talento, tem medidas para reter talento, tem medidas para as empresas, mas não tem medidas no imediato para os jornalistas que estão no ativo. Vamos reter talento jovem, mas não vamos reter talento com 50 anos, ou 30, ou 40. E são estas medidas que faltam no plano, e são estas medidas que nós propusemos ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e ao Sr. Secretário de Estado nas 3 reuniões que tivemos. Infelizmente, as medidas que nós propusemos, muito poucas estão aqui vertidas, está das assinaturas e pouco mais, e nós gostaríamos de voltar a que este plano, como o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro dizem que isto é só um primeiro passo, esperemos que nas próximas reuniões se consiga fazer algo mais. Obrigado. Muito obrigada. Passamos agora aos restantes grupos parlamentares. E tem, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sindicato dos Jornalistas, em nome do Sr. Presidente Luís Filipe Simões, Sra. Vice-Presidente e a Sra. Vogal e todas as posições que já hoje aqui partilharam connosco. Mas inicio esta nossa intervenção com agradecimento. E com agradecimento ao Grupo Parlamentar do PS e também do LIVRE por trazerem a esta audição um conjunto de questões e então o PSD tem uma vez mais a oportunidade de apresentar este plano de ações para a comunicação social anunciado e conseguirmos dizer, explicar e apresentar esta grande importância deste plano que tem para os mídia em Portugal. Se ainda houvesse dúvidas sobre o que pretende o Governo para o futuro dos mídia, dos jornalistas, dos órgãos de comunicação sociais locais, o Serviço Público de Televisão e Rádio, estas dúvidas ficam inteiramente esclarecidas com este plano. E o Governo da AD teve a coragem de apresentar um plano para a comunicação social com 30 medidas. E repito, 30 medidas que contrastam com uma inércia e uma inação que o Partido Socialista teve nos últimos 8 anos, enquanto via o setor da comunicação social em crise, a piorar ano após ano, a atravessar enormes dificuldades e com uma clara necessidade de reestruturação. Mas hoje achamos muito curioso que o Sr. Deputado do Partido Socialista fala num plano. Temos apenas pena que em 8 anos não vimos qualquer plano. E estas medidas, que estão divididas em 4 eixos, são apenas um início de um plano de combate que visa a sustentabilidade, a pluralidade e a independência deste setor.
com respostas muito concretas a curto, a médio e a longo prazo para diversos problemas identificados. Mas importa referir que em janeiro de 2024 realizou-se o 5º Congresso dos Jornalistas, que já não acontecia há 7 anos, com o intuito de debater esta profissão e os enormes desafios do setor. E é escusado apresentarmos as conclusões deste Congresso, que os senhores representantes do sindicato devem conhecer tão bem, mas é de extrema importância referir a grande conclusão que foi a necessidade de um plano de emergência para a comunicação social. Muito bem, o Governo estava mais do que à vista de todos que em 8 anos não se fez este plano e nós apresentámos este plano. Foi pedido e nós realizámos. O Partido Socialista preferiu tapar os olhos e apenas propor a criação de um grupo de reflexão que nunca se conheceu. Este Governo teve a coragem e apresentou um plano que defende, acima de tudo, os jornalistas e os mídias. Há algumas destas medidas tais como, e passo a citar, este plano: incentivos à contratação de jornalistas e retenção de talento. Iniciativa à contratação do primeiro jornalista, que é tão importante aos órgãos de comunicação regionais e locais. Um plano de ação para a segurança dos jornalistas. Formações para jornalistas na área digital e inteligência artificial. Ou ainda a revisão da lei da imprensa, a garantia da distribuição de publicações em todos os concelhos do nosso país, sendo tão importante a oferta de assinaturas digitais a alunos do ensino secundário, a literacia mediática nas escolas com workshops para combater a fake news e muitas outras medidas. Assim pergunto, o Governo procurou falar com o Sindicato dos Jornalistas antes da apresentação deste plano? Consideram estas medidas que podem ajudar a resolver alguns destes problemas deste setor? Qual é que é a avaliação que fazem deste plano de 30 medidas? E o que pensa o sindicato das medidas de apoio à contratação de jornalistas? O que pensam sobre as medidas de garantia de distribuição em todos os concelhos, enquanto há 4 concelhos do nosso país que ainda não têm distribuição de jornais? O que pensa o sindicato dos jornalistas de 400.000 assinaturas gratuitas para jovens estudantes? O que pensa o sindicato dos jornalistas são medidas de apoio à comunicação social local e regional. Mas muito nos espanta que o PRR não teve uma única linha para os mídia. E podemos falar nesta comissão à vontade sobre este ponto. Que tanto falamos da importância da transição digital e da inovação tecnológica, a começar pela RTP e pela Lusa, como hoje aqui já falámos, mas pergunto aos senhores membros do Sindicato dos Jornalistas, não seria esta uma prioridade para o nosso PRR? Visto que foi o único PRR a nível europeu que não deteve esta prioridade. E a inovação tecnológica é essencial aos dias de hoje. Não podemos achar curioso que em 30 medidas, e repito, 30 medidas, apenas falamos de uma, na RTP. E então, termino já, que podemos esclarecer uma vez mais, o Governo não pretende enfraquecer a RTP. Não há qualquer plano de despedimentos, não há qualquer plano de privatização da RTP. Apenas o que a RTP quer e apenas o que o Governo quer é uma RTP mais moderna, de futuro e digital. Muito e não queremos obrigada. livros brancos, queremos ação. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Faça favor. Essa pergunta do que é que nós achamos das 30 medidas e se apresentar um plano tem algum benefício, eu já respondi 1, 2, 3, 5 vezes, sim, é um ato de coragem apresentar um plano. E ao lado fiz uma crítica, é que não me parece que o plano tenha sido pensado de forma a fortalecer o trabalho dos jornalistas, que é esse o meu campo, é isso que muito me importa. Sim, há um incentivo à contratação e com uma entrada na ordem dos 1.120 euros, em parte suportada pelo Estado, é verdade. Nós tivemos 3 reuniões, uma com o Sr. Ministro da Pasta, Pedro Duarte, e 2 com o Secretário de Estado, Carlos Abreu Amorim.
e a todos vincámos uma preocupação nossa. 1.120 euros é uma verba que está acima do salário médio dos jornalistas em Portugal. Confesso que não foi uma exigência, foi um pedido que fizemos para integrar este plano, que era tão somente fazer com que os apoios do Estado às empresas jornalísticas só fossem prestados a partir do momento em que elas cumprissem algo tão básico como um contrato coletivo de trabalho já assinado, ou seja, fazer valer os apoios às empresas que cumpram a lei e não mais do que isto. Não houve essa preocupação. E eu confesso-lhe que não estou a ver como é que se vai fazer um jornalista que chega hoje, que tem 1 ano ou não tem nenhum ano de experiência, provavelmente durante o estágio está a ser acompanhado por um jornalista que ganha menos do que esses 1.120 euros. Como é que fazemos nas empresas? Isso preocupa-nos. E se calhar bastaria que as empresas cumprissem o contrato coletivo de trabalho para esse problema ser menor. As assinaturas. Parece-nos, de facto, uma ótima medida. Creio que podíamos todos ter sido mais ambiciosos. E em vez de o limitarmos a alunos do secundário, provavelmente os alunos universitários que vão começar e vão entrar na profissão daqui a muito pouco tempo, seria uma ótima medida, se calhar, provavelmente alargar aí. Eu depois... Como? Sim, muito bem. Mas acreditamos que podia ir muito além. E depois, muito do que a senhora deputada disse, eu peço desculpa, são quase sempre medidas para as empresas. Sim, nós fizemos muitas outras propostas, como bolsas para jornalismo de investigação, até porque é o jornalismo mais caro, é aquele que as empresas não gostam muito de fazer. E eu espero que o plano não se limitará a estas 30 medidas. Eu espero que ainda lá possamos ir, que é uma ótima maneira de estimular o jornalismo de investigação, que é criar bolsas para esse efeito. É, por exemplo, os jornalistas que não têm um vínculo, que são freelancers, poderem pagar muito menos de IVA ou terem taxa zero, como acontece, por exemplo, eu creio que os consultórios médicos pagam taxa zero e há um Serviço Nacional de Saúde. Quero-me parecer que um jornalista que faça esse bem público, que é o jornalismo, pudesse ir por aí. E todas essas propostas nós fizemos. Eu já o disse, vou repetir, é em alguns casos, um bom ponto de partida. Parece-nos que podemos aprofundar o plano e ir muito mais longe do que isto, nesta vertente do apoio ao jornalista e ao jornalismo. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes do Sindicato dos Jornalistas aqui presentes. Já foi aqui dito que o sindicato reuniu por 3 ocasiões com o Governo, com o Ministro dos Assuntos Parlamentares e depois com o Secretário de Estado. E eu queria perguntar ao sindicato se nessa reunião vos foi apresentado este plano, especialmente no que diz respeito aqui à questão da retirada de publicidade da RTP. Já me está a abanar a cabeça a dizer-me que não. Pronto. E eu pergunto, portanto, quando é que souberam que este plano continha esta medida relativamente à publicidade da RTP, à retirada, e se já, depois da apresentação do plano, se já tiveram a oportunidade de reunir novamente com o Governo para discutir mais detalhadamente, ou detalhadamente o possível, uma vez que 30 medidas explicadas em meia folha A4 é difícil de haver detalhes para discutir. E queria também que nos dissessem qual a vossa percepção
de todo este plano, da forma como foi apresentado, onde foi apresentado e as medidas que lá incluem. Disse também há pouco que o Presidente do Sindicato que nas reuniões que teve com o Governo que apresentou algumas medidas que depois não viu serem contempladas neste plano. E gostava que entrassem mais detalhes relativamente às medidas que considera mesmo importantes e que não estão neste plano. Depois, mais concretamente, sobre a RTP, já aqui falámos da saída dos 250 funcionários, da entrada de um por cada 2 que saem. O que ainda não falámos aqui é que, com a retirada da publicidade, será necessário, por ano, preencher um espaço de 700 horas de programação. Mas se há menos funcionários, se há menos dinheiro, porque há menos investimento, como é que é possível a RTP poder continuar a garantir o serviço público de qualidade que tem vindo a prestar até agora? Porque não é possível fazer omeletes sem ovos e parece-me que este plano é exatamente isso. É uma tentativa de fazer qualquer coisa com muito pouca coisa. E isso para um serviço público como é a RTP, e também aqui já foi dito que é uma marca de excelência reconhecida por todos os portugueses, acho que, pelo menos na opinião do Chega, a RTP merecia aqui um pouco mais de consideração por aquilo que é a sua história, o seu peso na história jornalística em Portugal e no serviço público que tem vindo a prestar. E por falar em serviço público, também lhe pergunto muito diretamente se considera, tal como o Governo, que o serviço privado de mídia também presta um serviço público. E se, havendo estes cortes todos na RTP, se considera que o serviço privado, se os mídia privados têm capacidade, têm vontade para prestar o serviço público na mesma medida em que é prestado pela RTP. Depois, queria também perguntar se... Portanto, já disse que esta questão da RTP não foi falada nas 3 reuniões que tiveram com o Governo. Queria perguntar se tem algum conhecimento de um estudo no qual o Governo se tenha baseado para formular este plano. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por responder, tem a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Obrigado, Sra. Deputada, eu começava pela última. Nós questionámos, até mais do que um estudo sobre o plano, questionámos se existiria um estudo sobre o impacto desta medida em particular da RTP, da não haver receitas publicitárias. Já mais do que uma vez foi referido um estudo que nós, é verdade, não conhecemos. Passando a outro ponto, durante as nossas reuniões com o Governo, não nos foi apresentado o plano, falámos de algumas medidas que poderiam integrar o plano, falámos de muitas outras que não estão lá, e da nossa proposta. Eu soube do fim ou da intenção de colocar um ponto final à publicidade na RTP, no exato momento em que todos ficámos a saber que foi naquela conferência organizada pela plataforma de meios onde estão as televisões privadas. Televisões privadas que, em alguns casos, têm e prestam algum serviço público, mas não podemos confundir 2 patamares. O serviço público é a RTP, as privadas têm em alguns momentos programas, conteúdos que podem ser considerados um serviço público, são certamente um bem público, porque a informação é um bem público. Dizer que não, em nenhum momento, os privados se vão substituir a RTP no serviço público. Acho que ninguém sequer equaciona essa possibilidade, acho que não está em cima da mesa. Quanto às 700 horas que vão ficar em faltas, como é que vão ser preenchidas? Sabemos que com menos pessoas terão que provavelmente
preencher estas 700 horas, e é isso que nos preocupa. Com menos recursos é mais difícil a RTP cumprir a sua obrigação de ser serviço público, e tem que ser cumprido assentando em 3 pilares fundamentais. Aliás, como diz o livro branco, continuar a ser a informação, o entretenimento e a educação. Onde entra a literacia, eu há pouco não respondi à senhora deputada também do PSD, esse também é um espaço onde a literacia pode ser trabalhada, onde deve ser trabalhada, e, portanto, nós vemos como muito difícil que essas 700 horas com menos recursos e com menos dinheiro possam ser preenchidas. Provavelmente, quando nos apresentarem o estudo que foi feito e que teve como base este plano e que teve como base a decisão, perceberemos mais alguma coisa. Até ao momento, não nos foi dito como é que se faz. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sindicato de Jornalistas. Já muito foi dito. Há uma incompreensão geral que atravessa muitos partidos. Já foram aqui, inclusive, mencionados os nomes de ex-ministros do PSD, Paz Maduro, por exemplo, que não compreendem esta decisão, uma decisão que não foi negociada, não foi discutida com os sindicatos, o Conselho Geral Independente da RTP também não entende qual é a origem desta decisão. Agora, há uma percepção, e eu acho que essa percepção é muito perigosa para o serviço público, de que a decisão de acabar com a publicidade na RTP não é feita a pensar na RTP, é feita a pensar na empresa e em como é que se beneficia uma empresa que, no meio, toda a gente sabe, está em francas dificuldades financeiras. E, portanto, é essa desconfiança que faz com que não se perceba qual é o plano real, se isto acaba aqui, que outras decisões é que vêm atrás destas, o que é que isto significa para o serviço público, o que é que isto significa para o contrato de concessão, o que é que isto significa para o plano estratégico da RTP. A verdade é que o Conselho Geral Independente nos disse que, com esta quebra de financiamento, não é possível cumprir o atual contrato de concessão, nem o atual plano estratégico da RTP. E, portanto, a preocupação é essa. Há depois uma discussão secundária sobre qual é o modelo de financiamento da RTP ideal e até que ponto é que nós defendemos ou não a autonomia da RTP através destas receitas, etc. Mas isso é uma discussão posterior. Neste momento, o que nos preocupa é esta quebra de receita imediata, com as consequências que vocês já descreveram do ponto de vista dos recursos humanos, sobre os quais nós já temos tido também alguma intervenção, porque, enfim, é bastante incompreensível que a RTP seja constantemente levada a tribunal e esteja constantemente a perder processos por causa da necessidade de regularizar vínculos de precários. E eu queria só perguntar-vos o seguinte: qual é a especificidade do serviço público da RTP? E como é que isso pode ser posto em causa com esta quebra de financiamento? Ou seja, que impactos é que uma medida desta natureza tem para um grupo, que não é só um canal, é um grupo como a RTP, que tem vários canais de televisão, entre eles um canal de notícias, tem várias rádios, tem uma presença digital relevante e, portanto, o que é que isto significa do ponto de vista do serviço público que a RTP presta, nomeadamente na área da informação e do jornalismo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Faça favor. Há algo no serviço público que para nós é determinante. Nós vivemos num país em que
cerca de 60% do território está num deserto informativo. E só não é maior o número porque existe a RTP. Isso tem custos. Tem custos darem-se notícias que os privados não dão em Bragança, nos Açores, na Madeira, em todo o interior. E essa é a defesa. E é verdade que há vários canais, e estendo isto aqui também às numerosas comunidades que temos no estrangeiro, a RTP internacional, a RTP África, a RTP que se vê nos Estados Unidos, presta um serviço aos cidadãos da diáspora que é inestimável. Tem outro valor, e esse valor eu acho que nem é nunca quantificado. A língua portuguesa chega aos 4 cantos do mundo através da RTP. E eu temo que, com muito menos verbas, a primeira tentação, e eu estou a dizê-lo porque também já me reuni com o Presidente do Conselho de Administração da RTP e senti que pode ir por aí uma das decisões, juntar a RTP Internacional com a RTP África, juntar a RTP África, fazer de tudo só uma RTP Internacional. Isso, de facto, preocupa-me. Mas eu não entro porque não tenho como duvidar da palavra dos governantes e das pessoas com quem eu me reuni. Eu não digo que este é o caminho para a privatização, mas temo que esta medida, se não for bem pensada e a RTP não for fortalecida, possamos enfraquecer tudo isto que eu estava aqui a dizer. E esse é um risco que eu não gostaria, porque, de facto, eu, por razões profissionais, fui 1, 2, 3 vezes a Angola, fui a São Tomé, fui a Cabo Verde. A RTP em África tem uma força enorme. Para muitas daquelas populações, a língua portuguesa, o convívio com a língua portuguesa é através da RTP. Isso é determinante e eu acho que não se pode enfraquecer. E essa é uma das nossas maiores preocupações. Eu passo só aqui ao Augusto, que ele quer complementar o que eu estou a dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para continuar a responder, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente. Tentando aqui fazer um 2 em 1, entre a pergunta anterior e esta sobre a RTP, uma das medidas, nós apresentámos 12 medidas para combater, para ajudar esta emergência da situação em que vivemos. E a medida 7 o aumento da dotação orçamental dos órgãos de proteção social detidos pelo Estado, de forma a que lhes seja possível deixar de recorrer sistematicamente à contratação a recibos verdes, pagar salários condignos e reforçar as suas redações para garantir o cumprimento da sua missão de serviço público. Nós enviámos isto a todos os grupos parlamentares, mais que uma vez, enviámos ao Governo, temos feito todos os anos, nós fazemos este esforço de pensar em medidas e apresentar medidas que ajudem à sustentabilidade da comunicação social em Portugal, da qual fizemos até uma conferência em 2019. E isto é a nossa preocupação com a RTP, já vinha daí. Perguntaram-nos se nós achávamos que, em relação ao serviço público dos privados, isso existe em alguns países, há privados que fazem um pouco de serviço público, mas isso é pago. Se vamos pagar aos privados para fazerem serviço público, se calhar mais vale pagar a quem já o faz e que sabe fazê-lo. E bem, eu não tenho dúvidas que se os privados quiserem podem fazê-lo, não vou estar aqui a comentar se eles querem fazer, se não querem fazer, é tudo uma questão de números, mas os privados saberão deles. O serviço público, porque é que o serviço público é importante? O serviço público, aliás, todo o sistema mediático beneficia da existência de um bom serviço público. O serviço público é a charneira, é o garante, é o que faz os outros serem melhores. E é por isso que nós devemos investir no serviço público, ter um serviço público cada vez melhor. O serviço público também, em todos os países, uma das componentes que se atribui ao serviço público é o da evolução tecnológica. São sempre os serviços públicos dos países que vão à frente na evolução tecnológica. A RTP foi a primeira a ter streaming, por exemplo, com o RTP Play. Essa é outra função do serviço público que precisa de financiamento e precisa ser reforçado. É a questão da formação dos jornalistas, é a questão da formação para a segurança. O serviço público faz sempre isso, em todos os países. Essa é uma das garantias do serviço público.
O meu receio é pessoal, é em relação a todas as vezes que eu ouvi falar em melhor gestão, acabaram em despedimentos. Esse é só um receio pessoal. Eu não vou estar aqui, já disse há bocado, não vou entrar mais por aí. Podemos falar, se tivermos tempo, das outras medidas que nós apresentamos, são 12. Nós apresentamos medidas para os jornalistas, como bolsas de investigação, bolsas para jornalismo. Apresentamos medidas que não estão neste plano ao nível fiscal, para que são medidas comuns em muitos países. Há isenções fiscais, há benefícios fiscais, há taxas especiais e diferentes para a organização social. Nós apresentamos medidas que pudessem levar a uma questão que tem que ser debatida, que é o do mecenato, mas tem de ser debatida. Temos muitas outras medidas, se tivermos tempo, terei todo o gosto em detalhá-las. Obrigado. Muito obrigada. Os dois grupos parlamentares requerentes dispõem de 2 minutos cada. Peço desculpa, Sr. Deputado António Filipe. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Peço imensa desculpa. Faça favor. Está desculpada, Sr. Presidente. Bom dia. Queria saudar a presença dos sindicatos jornalistas nesta reunião e gostaria de dizer o seguinte. Nós, por alguma razão, se centraram estas audições na questão da RTP. Porque, na verdade, nós sabemos de crise profunda por que passa ao setor da comunicação social, mas significativamente, ao fazer o diagnóstico desta crise, ninguém estava a pensar na RTP. Porque, de facto, a RTP já foi problema há uns anos atrás, por várias razões, mas agora não era. Ou seja, a RTP estava a dar resultados positivos desde há vários anos, estava a cumprir o serviço público à televisão de uma forma que não tinha vindo a merecer críticas substanciais da parte de nenhuma área política e, entretanto, o setor da comunicação social, o setor privado da comunicação social, esse sim, passa por uma situação dramática por várias razões e o diagnóstico tem vindo a ser feito há muito tempo, desde situações financeiras catastróficas dos maiores grupos de comunicação, desde o definhamento da comunicação social regional e local, enfim, todo um conjunto de problema da extrema precarização do exercício da profissão de jornalista, enfim, tudo isso. Bom, eis que aparece um plano do Governo para a comunicação social que tem medidas para os outros setores, que teremos todos a oportunidade de discutir e temos vindo a discutir, mas, entretanto, aparece medidas para a RTP, no sentido de que é preciso cortar pessoal na RTP e que é preciso limitar a publicidade na RTP. Bom, isto faz-me lembrar um pouco aquela história do fulano que vai ao dentista e o dentista engana-se no dente, ou seja, arranca o dente errado. Porque, de facto, não havia um problema na RTP, passou a haver. Passou a haver. Ora bem, eu devo dizer que a perplexidade é tão grande que eu ainda não vi todos os antigos responsáveis políticos e governativos pela RTP, há uns anos atrás, lembro do Dr. Moraes Sarmento, lembro do Dr. Miguel Poiares Maduro, ou seja, todos eles criticaram esta medida, considerando que esta medida é absolutamente incompreensível. E a questão que eu queria colocar é a seguinte. Ontem o Sr. Ministro veio dizer que era preciso cortar gorduras na RTP. Querem-nos ajudar a perceber quais são as gorduras da RTP? Estamos a falar de uma empresa que assegura o serviço, todos os canais de serviço, 8 canais de televisão de serviço público, 2 internacionais, as televisões das regiões autónomas, vários canais generalistas e mesmo especializados, 7 canais de rádio, a RTP Play, vários canais temáticos de rádio online. Acham que, estamos a falar com os sindicatos jornalistas, acham que para isto a RTP tem jornalistas a mais? É essa a questão que eu queria colocar. Eu lembro que há uns anos atrás havia um problema muito sério e, aliás, nós chegámos a receber aqui, não me recordo se até o próprio sindicato de jornalistas, mas pelo menos a Comissão de Trabalhadores da RTP a chamar a atenção para a exiguidade da redação da rádio, ou seja, da Antena 1. Que tinha um nível nunca tinha tido um nível tão reduzido de número de jornalistas ao seu serviço e que isso sim punha em causa o cumprimento do serviço público em termos informativos.
Tem ideia da evolução disso? Ou seja, a RTP hoje tem o número de jornalistas que podemos dizer, bom, são jornalistas a mais. O que é que acham disso? Porque, de facto, foi anunciado a parte da redução do financiamento, que já foi aqui, já foi criticada por muito boa gente, e porque não há garantias nenhumas de compensação disso através do Orçamento de Estado. Não há. E temos a ideia da redução do número de trabalhadores, ou seja, 250 rescisões. Não sabemos onde é que o Governo foi buscar este número, porque o Conselho de Administração, antes do anúncio destas medidas, tinha vindo aqui falar na ideia de rejuvenescer, mas o número de rescisões não tinha nada a ver com isto, era muitíssimo mais reduzido. 250 rescisões, isto baseia-se em quê? Tem conhecimento de algumas contas que o Governo tenha feito, que tenha levado à ideia de que são 250 e depois por cada 2 que saiam entra 1. Isto assenta em alguma racionalidade que seja do vosso conhecimento, mas de facto a questão fundamental que gostaria de vos colocar é se consideram que em termos do número de jornalistas ao serviço da RTP, se existem gorduras ou se pelo contrário existe alguma anorexia que importaria colmatar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Acredito convictamente que a RTP tem jornalistas a menos. E é por ter jornalistas a menos que a RTP não é um problema, mas tem problemas. E um dos problemas que tem chama-se reenquadramentos. Genericamente, grande parte dos jornalistas da RTP estão a exercer funções acima do que deveriam, pelo seu nível salarial e pelos anos de profissão. E isso não tem sido possível resolver. A rádio continua a ter muito poucos jornalistas, mais do que a rádio, e o plano prevê a contratação de jornalistas com perfil digital. Hoje, no digital da RTP, não estão mais de meia dúzia de pessoas. Estamos a falar de uma parte fulcral do serviço público, do digital. Quando todos dizemos que os leitores estão quase todos a migrar para o digital, poucos são os jornalistas nessa área, não é? É verdade que o digital pode absorver o trabalho dos outros, mas não há jornalistas a mais. Há na RTP jornalistas a menos, precisamente porque têm obrigações que os privados não têm. Tal como Espanha, temos um arquipélago dos Açores, temos o arquipélago da Madeira, torna tudo ainda mais oneroso e complicado, mas em Espanha a TVE recebe 6 vezes mais do que a RTP e não tem propriamente a ver com Espanha ter mais cidadãos, porque se calhar os custos são muito parecidos entre a TVE e a RTP. Já aqui foi referido pelo PSD, precisamente, que o PRR não tem nada de apoio. Os CAIs das empresas de comunicação social, pura e simplesmente, não têm nenhum acesso a um plano que visava até esta melhoria das tecnologias, e a informação, obviamente, vive hoje da tecnologia. Talvez fosse um caminho, mas já que não está, não vamos fazer o inverso, que é complicar e criar um problema. De facto, eu não sei se é o dente errado, mas de facto parece-me que 22 milhões são muito relevantes, e estes 250, que eram 80, é verdade, não vão resolver. Até porque quantos milhões são necessários para rescindir com 250 pessoas? Provavelmente mais do que estes 22. Ou seja, acrescem aos 22 cerca de 14, 15, 16, 17 milhões para despedir. Despedir pessoas que sim, eu acredito que são necessárias e fundamentais para a RTP. Muito obrigada. Agora sim, então vamos passar aos grupos parlamentares requerentes e por 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Caros colegas, duas notas breves, uma sobre a questão do PRR e dizer que não é verdade. Portanto, o PRR financiou a RTP na transição digital com um bolo de 10 milhões para os arquivos analógicos, em que houve benefício, e mais, isto vai ao encontro daquilo que o PSD defende, digitalização e modernização. Por outro lado, eficiência energética, 7 milhões aprovados para a RTP para reduzir as ditas gorduras de que falam diretamente. O que é estranho é que, da parte do PSD, não haja uma única palavra na intervenção sobre a RTP. Portanto, falam das 30 medidas genéricas e aqui dou o benefício da dúvida por uma questão de rigor e de seriedade. Estamos a aguardar a modelação das medidas para perceber o impacto que poderão vir a ter e depois, sim, fazer a intervenção. Mas no que diz respeito à RTP, nós já percebemos o que é que vai dar. E, portanto, acho que era importante que, de alguma forma, o Partido Social Democrata, enquanto partido responsável que é, deva, de alguma forma, acabar com esta teimosia, perdoem-me aqui o uso da expressão, e ouvir todos os que estão à volta e que fazem parte do setor para evitar um erro que pode pôr em causa um serviço que é essencial ao nosso país. Por outro lado, ouvimos agora falar em 40 milhões de indemnização para os despedimentos que podem estar em causa. Quer dizer que 2 anos da publicidade vão financiar despedimentos. E, portanto, não faz o menor sentido falar em empréstimos bancários, portanto, em reforço de endividamento para compensar os despedimentos que podem estar em causa. Por último, aquilo a que assistimos neste momento é que, usando já aqui também expressões da área da medicina, como está a ser, de alguma forma, aqui também usado, gostava de usar uma que é aquilo que está em causa para a RTP, é que um doente saudável vai ficar doente e vai acabar por morrer com uma cura de que não necessitava. E, portanto, aquele que é o plano que está em cima da mesa para a RTP em específico é, para nós, preocupante e, portanto, fica o apelo a que se evite causar problemas onde eles não existem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, por 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria salientar que este plano com 30 medidas, há medidas boas. Uma delas, e é o eixo 4, combate à desinformação e literacia mediática, devo saudar que eu considero que isto é muito importante. Mas o que nós estamos aqui a discutir não são as medidas boas. Então estamos a pensar o que é que está em causa com o desinvestimento, como é que este desinvestimento vai ser compensado. E nós sabemos que sem publicidade e sem aumento de investimento por via do Orçamento de Estado, não se percebe como irá ser melhorado o serviço. Também se ouviu o Conselho Geral Independente que reforçou a ideia de que esta descapitalização é perigosa, porque sem financiamento, volto a dizer, não há serviço. É preciso que a contribuição audiovisual seja atualizada, por exemplo, uma das medidas que já alguém referiu, a não atualização significa perdas de 100 milhões de euros. Precisamos de mais e melhores políticas públicas para o setor e, pelo que eu percebi, o sindicato aqui presente apresentou 12 medidas, que este plano não reflete, ou pouco reflete, as medidas que o sindicato aqui trouxe, que seriam um excelente contributo para melhorar as condições de trabalho destes profissionais, que são, no fundo, a base de um sistema público de serviço público de comunicação. E, portanto, numa altura em que as fake news são o maior problema, se calhar, para a democracia, era importante reforçar uma área da comunicação que, em princípio, e quase de certeza, proporciona um serviço mais cuidado sobre as notícias que nós consumimos todos os dias, inclusivamente os jovens e os adolescentes. E, portanto, eu acho que é mais esta questão que nós estamos aqui a discutir. As medidas boas estão certas, algumas, que eu concordo com elas. O problema é esta descapitalização, é que ela vai ser compensada. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Dispõe de 4 minutos. Faça favor. Eu passo já ao Augusto Correia, que vai referir-se às 12 medidas que são importantes, de facto. Já referi há bocado algumas. Entretanto, podes falar tu, da Lusa. A Susana é representante da Lusa e falaria enquanto... Bom dia. Então, começo eu. Bom dia às senhoras e senhores deputados. Não queria também que fôssemos embora e dessemos por terminada esta audiência sem falar da mais importante agência
de notícias em língua portuguesa. E também há pouco tinha sido mencionada algumas perguntas relativamente à agência Lusa. E referir que, obviamente, sem querer fazer aqui propriamente um ponto de comparação, e percebemos, obviamente, a importância das medidas, não só da dimensão do que é o grupo da RTP e das medidas que estão previstas para a RTP e do impacto que elas poderão ter, obviamente. Mas também não queríamos deixar de fazer o pedido que não se esqueçam de que há uma agência de notícias em Portugal. Não se esqueçam também da sua importância, da sua relevância, não só em território nacional, mas também no estrangeiro e também para as comunidades portuguesas que estão fora do país. E relativamente a isso, referir, nomeadamente no que tem a ver com o plano e nas medidas que estão previstas para a agência Lusa, também aqui há alguma falta de talvez clareza, digamos assim, no que está previsto. Não sabemos, em relação a alguma delas, como é que efetivamente pretendem pô-las na prática, nomeadamente, porque há pouco também foi mencionada a questão tanto do Governo querer alterar a estrutura acionista, não é? E estar contemplado, por exemplo, que a Lusa possa vir a ser 100% do Estado. O que, por um lado, pode efetivamente ser positivo, mas também, por outro, deixar a preocupação de que, como há sempre, independentemente de qual for o Governo em funções, de efetivamente poder haver ou não, enfim, ingerências numa agência que é 100% estatal e, portanto, obviamente que temos essa preocupação e queremos garantir que isso não venha a acontecer. E achamos também que a melhor forma de garantir que isso não venha a acontecer, e até porque também está no plano que é objetivo proteger a liberdade editorial da Lusa, entendemos que isso se faz com mais jornalistas e com melhores condições de trabalho. E a talho de foice, peço desculpa pela expressão, lembrar que, por exemplo, a agência Lusa não tem autonomia de contratação e que, portanto, mais jornalistas ou melhores condições de trabalho que possam passar, por exemplo, por melhores aumentos salariais, estão sempre dependentes de aprovação da tutela. A Lusa não tem autonomia para o fazer por si própria e isso é um problema no momento de contratar, tendo em conta que no plano também é referido a vontade e a intenção de solidificar a presença da agência Lusa em todo o território nacional. E para que isso se faça, também é preciso contratar jornalistas de maneira a garantirmos que todo o território nacional é notícia. E é graças, muitas vezes, à presença da Lusa nesse território que os restantes territórios, que não só Lisboa e Porto, são notícia. E, portanto, também chamar a atenção para isso. Obrigada. Muito obrigada. Eu ia terminar. Peço que seja muito sucinto, se faz favor. Vai ser difícil, mas vou tentar. Em relação à RTP, o que nós receamos é que com a perda da publicidade, a RTP não tem a dotação financeira necessária para manter os elevados padrões ou até elevar os padrões de qualidade que deve orientar-se, e esses são os padrões que são a referência para o resto do mercado. Que haja menos investimento, por exemplo, no audiovisual português, que é outra das funções da RTP, que haja menos investimento nas nossas comunidades no estrangeiro. Eu gostava de dizer que o serviço público da RTP é dos mais baratos da Europa. Nós pagamos cerca de 36 euros por mês. O Luís já disse, Inglaterra 175, Irlanda 160, Suécia 118 e por aí fora. Nós, em relação à falha da publicidade, também tememos que tirar esta publicidade da RTP, não acredito que ela vá diretamente para os privados. Num mercado dominado pelas grandes plataformas, não me parece evidente que isso vá acontecer. Temos reservas a isso. Em suma, achando que retirar dinheiro à RTP sem aumentar a contribuição audiovisual pode estar a pôr em perigo aquilo que é o serviço público fundamental e essencial que a RTP tem de prestar. Em relação ao plano, e para terminar, há aqui que nós já dissemos, há medidas boas no plano, acho que ninguém pode discutir isso. É bom ter um plano, também ninguém pode discutir isso, pelo menos eu não o discuto. Agora, o plano não tem, como já disse, tem 0 medidas para os jornalistas no ativo. Qual é o risco que nós temos aqui? Estamos a criar novos públicos com assinaturas, estamos com 2 tipos de assinaturas, estamos a fomentar, estamos a dar dinheiro às empresas, estamos a fortalecer as empresas, mas não estamos a ajudar os jornalistas que são mal pagos, precários, esgotados e pressionados, que estão no ativo a fazer um melhor produto. Para terminar, qual é o risco que temos aqui? É estar a criar um público para um produto que vai definhar. E se o público vai encontrar um produto pior, vai desistir. Por isso estas medidas acabarão por criar um esquecimento. Por isso é que, mesmo para terminar, Sr. Deputado, mesmo, por isso é que esta é a mensagem importante que nós temos que passar. Porque é que nós defendemos que
todas as medidas deste plano ou de outro plano devem estar vinculadas ao cumprimento das convenções coletivas de trabalho, seja o contrato coletivo da imprensa, seja o da rádio, seja da televisão, porque desta forma, se os cumprirem os contratos coletivos, e nenhuma empresa em Portugal está a cumprir o contrato coletivo da imprensa neste momento, com mais de um ano em vigor, e vamos avançar para terminá-lo em breve, se cumprirem o contrato coletivo de trabalho, o dinheiro já está a chegar aos jornalistas, a situação dos jornalistas já está a melhorar, a situação de miséria dos jornalistas que pedem dinheiro aos pais para sobreviver já está a melhorar. E aí essas medidas depois podem ter mais algum impacto, mas primeiro temos que ajudar os jornalistas que estão no ativo, senão não vamos salvar o jornalismo. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição e agradeço novamente a vossa presença, as informações que nos deram e todos os esclarecimentos. Tinha pensado que não havia segunda ronda. Pronto, então É a senhora deputada Andréa Bernardo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas confesso que o Grupo Parlamentar do PSD está com uma dúvida. E estando nós a falar de mídia, de informação, de notícias, os senhores deputados se leram as notícias de ontem à noite. Mas caso no limite se já pernoitavam, se leram as notícias de hoje de manhã. Porque caso ainda houvesse dúvidas, ainda ontem o Sr. Ministro Pedro Duarte referiu que relativamente à perda da receita da publicidade, não iremos permitir que a RTP perca relevância, perca impacto por razões financeiras. Isso não irá acontecer. A RTP terá o financiamento que for necessário para cumprir o serviço público de mídia. E é assim o objetivo do Governo dar um novo impulso e valor à RTP e nunca esta empresa ficará sem financiamento. E assim questiono se consideram que está a ser acautelado o papel e a missão do serviço público da RTP. Qual é que é, essencialmente, esta vossa opinião sobre a reorganização e modernização da RTP? E apenas referir que as 250 saídas de trabalhadores da RTP para entrada de quadros mais jovens e com competências mais digitais é um plano totalmente voluntário. E repito, totalmente voluntário, não há qualquer despedimento, sendo este um plano que foi pedido pelos sindicatos, tal como nos indicaram o Conselho de Administração da RTP. E relembro que a RTP é a única televisão que não tem qualquer serviço de verificação de fact-checking. E numa era que vivemos a desinformação, é essencial verificar factos, como hoje todos nós já aqui falámos, e esta é uma prioridade deste plano. Mas voltando ao PRR, nós não falamos só de arquivos. É muito mais importante falarmos, e como hoje, agora aqui, o Sindicato de Jornalistas falou, de apoiar o trabalho diário dos jornalistas. É por isso que era tão importante termos pensado nisto antes, se devia ser incluído ou não no PRR, se devíamos ter dado apoio aos mídias. A transição digital e da Lusa, da RTP, essencial para os jornalistas. Temos que dar mais aos jornalistas e mais às empresas para que no final do dia os trabalhadores tenham mais qualidade. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não disponho de mais pedidos de palavra, portanto, para responder, tenho 2 minutos, Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Senhora Deputada, com franqueza lhe digo que não sinto falta alguma de um programa de fact-checking na RTP e explico-lhe porquê. Por uma única razão. A obrigação de todo e qualquer jornalista é verificar a informação que dá. Portanto, eu assumo que no serviço público de televisão, com os excelentes profissionais que têm, esse fact-checking é feito a posteriori. Não sinto nenhuma falta de o ver depois da notícia ser dada. Não me parece que a esmagadora maioria da informação dada pela RTP tenha sequer alguma imprecisão, porque senão haveria queixas, sendo a RTP. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ao nosso Conselho Deontológico da RTP, eu não me lembro de uma queixa nos últimos tempos. Ou seja, se calhar esse fact-checking é feito no dia-a-dia como deve ser. É a obrigação do jornalista fazê-lo. Vamos ser muito sinceros, obviamente o plano tem
tem medidas muito importantes, como as assinaturas. Nenhuma dúvida sobre isso. Eu não fui perder tempo a 3 reuniões. Eu acredito que o Governo, através do Secretário de Estado, da equipa do Secretário de Estado e do Ministro, tenham as nossas 12 propostas. Passam, por exemplo, eu já aqui falei mais do que uma vez, eu acho que as medidas devem ser postas na mão do consumidor, de quem lê, de quem vê, de quem ouve. E por isso nós apresentamos, eu falo muitas vezes nisso, na possibilidade de haver um voucher dado a cada cidadão, vamos imaginar, de 10 euros por aí, e punhamos o poder na mão de quem lê, ouve e vê. E eu acho que esse é o caminho, acho que é uma medida que podia ser repensada. O PRR, agora, eu acredito que, eu não sei se vamos a tempo de conseguir meter mais verbas de apoio à comunicação social até ao fim do PRR. Não sei se será possível. Podia ser uma boa medida, até porque uma das intenções é esse avanço tecnológico que todos falamos. Não sei se é possível fazê-lo. Se fosse possível, ótimo. Há muitas medidas muito boas, O que me parece, e que também nos trouxe aqui hoje, com a RTP, eu estou muito preocupado porque não me parece uma boa medida a RTP deixar de ter publicidade. A RTP deve, neste A1, deve ser concorrencial, não tenho dúvidas sobre isso. Agradeço uma vez mais a vossa presença e os esclarecimentos que deram às senhoras e aos senhores deputados, e certamente haverá mais oportunidades também para continuarmos este nosso diálogo.